Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia a todos. Já fazia um tempo aqui que eu não fazia um vídeo aqui ao vivo. Já entrou aí o Henrique, o Lucas. Nós vamos falar hoje sobre este novo tempo que está se iniciando na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que é o tempo da Quaresma. Então, hoje, 00:55 já, desculpem aí ter entrado aí um pouco mais tarde, prometi a 00:30, só que eu tive um problema aqui com o meu computador, então somente agora que eu consegui entrar com uns 20 minutos de atraso, mas vamos falar hoje então sobre a Quaresma. E falando sobre a Quaresma, tenho aqui apresentando para vocês um belo suco de uva da marca Aurora, né? Estou fazendo propaganda aqui, mas já esse suco aqui opressor, né? Suco de vinho da cor roxa, que é justamente a cor da Quaresma. Então vamos tomar um pouquinho aqui já desse suco de começo. Marcelo Júnior, Paz Jesus, Zavaletac Cortez Eduardo, a paz de Jesus também, para todos vocês aí que estão aí me assistindo nesta catequese na madrugada. Então, vamos lá, vamos logo ao nosso tema aqui, sobre a Quaresma. Então, a palavra Quaresma, ela tem um significado de ser quadragésima, né? Nos remete a 40, né? Então 40 dias antes da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vou passar aqui para vocês algumas bases bíblicas destes 40 dias, né? Por exemplo, o jejum de 40 dias de Nosso Senhor Jesus Cristo, os 40 anos transcorridos pelo povo de Deus no deserto, os 40 dias em que Moisés esteve no Monte Sinai, os 40 dias em que Golias, o gigante filisteu, desafiou Israel, até que Davi avançou contra ele, abateu e o matou. Os 40 dias durante os quais Elias, fortificado pelo pão cozido sob as cinzas e pela água, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Os 40 dias nos quais Jonas pregou a penitência aos habitantes de Nínive. Então essas são algumas das bases bíblicas que nós temos sobre esses 40 dias, né? Então esses 40 dias que nós vamos passar aí, este tempo, este novo período após esses dias de carnaval, né? Que, digamos assim, uma festa que não tem correlação com a igreja diretamente, né? Mas após esse período que nós passamos aí do carnaval, né? No mundo, né? Então nós temos aí nesse período agora da igreja, né? Esse período que nós passaremos
até a feliz ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo lá no domingo de Páscoa. Então, o que é a Quaresma, né? O que significa Quaresma para nós cristãos? Então, vou dar um conceito aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui minha instrução. Também tem na instrução geral ao Missal Romano, ou também no diretório da liturgia e da organização da igreja no Brasil, tá? Esse livro aqui que eu tenho apresentado para vocês nas questões de liturgia, tá? Esse livro aqui verde, bom? Diretório da liturgia e da organização da igreja no Brasil. Esse ano é verde, ano B, ano de São Marcos, número 2018. Então aqui fala assim: o tempo da Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do Senhor, né? Aquela missa que a gente conhece como missa do lava-pés também, né? Exclusive, né? Ou seja, não está incluída esta missa. Então a Quaresma vai da quarta-feira de cinzas, hoje, né? Até antes mais ou menos da missa da Ceia do Senhor. É o tempo para preparar a celebração da Páscoa. Então vejamos, a Quaresma é este tempo para nós prepararmos a celebração da Páscoa. Tanto na liturgia quanto na catequese litúrgica, esclarece-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal, que principalmente pela lembrança ou preparação do batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a palavra de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração do mistério pascual. Então isso aqui está lá no documento da igreja, Sacrosanto Contínuo, número 109, né? Então é este duplo caráter que tem aí a Quaresma, né? Esse caráter batismal e também este caráter penitencial. Só um minutinho. Certo? Então, nós iniciamos a Quaresma justamente com esta quarta-feira de cinzas, né? Então amanhã nós vamos participar, amanhã não, hoje já, né? Hoje, dia 14/2, nós vamos participar aí da quarta-feira de cinzas, na missa de cinzas, na missa da imposição das cinzas, certo? Então, por que se chama Dia das Cinzas o primeiro dia da Quaresma? Então aqui o Catecismo Maior de São Pio X, tá? Este livro aqui que eu também já apresentei para vocês em outra oportunidade, ele fala assim: chama-se o primeiro dia da Quaresma Dia das Cinzas porque a igreja impõe naquele dia as cinzas na cabeça dos fiéis. Nessa questão aqui, número 37. Na questão número 38, ele fala no princípio da Quaresma. Então, a igreja, no princípio da Quaresma, impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir a pó. Bom, peço desculpa aí para vocês, tive novamente aí um problema com a minha conexão, mas vamos continuar aqui com o nosso vídeo sobre a Quaresma, tá? Então eu estava falando para vocês por que se impõe as cinzas no princípio da Quaresma. Então, a igreja no princípio da Quaresma impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir a pó, nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo, certo? Então este é o sentido dessa imposição das cinzas, para que nós
para lembrar que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Ou seja, que nós somos pequenos, né, diante da grandeza de Deus, e só nele que nós seremos grandes, né? Só nele, quando nós ressuscitarmos, nele nós seremos grandes, né? Faremos parte da divindade de Cristo. Então, aqui fica este sentido da quarta-feira de cinzas, tá? Na própria, então vamos colocar aqui, na própria quarta-feira de cinzas, no Evangelho pede três coisas, né? Três exercícios quaresmais que nós devemos praticar. Quais são eles? O jejum, a esmola e a oração, tá? Então essas três práticas que nós devemos recorrer como forma de penitência: o jejum, a esmola e a oração. Então, aí tudo isso aí no combate, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e também na soberba da vida, né? Então, esses são os três exercícios aí que nós devemos realizar neste tempo quaresmal. Então, nestes três exercícios quaresmais, primeiro, a oração. Toda a nossa vida deveria ser uma oração, ou seja, uma comunicação com o divino em nós. A oração constitui uma abertura para Deus, para o próximo e para o mundo. Um sim de acolhimento, de louvor, de conformidade. Durante a Quaresma, a Igreja convoca os fiéis a se exercitarem intensamente na oração, a fim de que toda a sua vida se transforme em oração. Ela evoca o Cristo em oração, diante do Pai no deserto e nas montanhas, né? Então devemos, neste período, nestes 40 dias, orarmos, entrarmos em oração, entrarmos em contato pelo louvor, pela ação de graças, né, com Deus, tá? Então este é o primeiro ponto aqui, esse primeiro exercício espiritual, a oração. O segundo é o jejum. E falando em jejum, quarta-feira de cinzas é dia de jejum, e abstinência, certo? Então, o jejum é a gente fazer uma refeição bem completa, certo? Uma refeição boa, por exemplo, pode ser no almoço, sendo que nas outras demais refeições, no café da manhã, no café da tarde, no jantar, juntando todas essas, não se dê uma só, tá? Então, façamos uma única refeição completa, certo? E vamos tentar, né? A igreja nos pede isso nesse dia para nós jejuarmos, tá? E também nos abstermos de carne também, tá? Neste dia podemos comer peixe, podemos comer ovos, tá? Mas tudo referente a carne, né? Seja ela de aves, seja ela de boi, seja ela que escorre sangue quente, podemos dizer assim. Então, neste dia devemos evitar e sim consumir ou um peixe, ou ovos, ou outro tipo de comida que não seja esta carne
que escorra sangue quente, carne vermelha, carne de aves, né? Então, dia de jejum e abstinência. Em falando nisso, quem estaria obrigado a fazer a abstinência de carne, né? Então aqui fala assim, cânon 1251, lá do... Perdão, o cânon número 1252 do Código de Direito Canônico está falando assim: estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade, certo? E estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Então, abstinência de carne para aqueles que estão acima dos 14 anos de idade, e o jejum para todos os maiores de idade, ou seja, 18 anos, né, até os 60 anos começados, tá? Então, esta aí é a norma para fazer jejum e abstinência de carne nesta quarta-feira de cinzas. Lembrando que todas as sextas-feiras do ano também é dia de abstinência de carne. Não é só na sexta-feira santa, mas todas as sextas-feiras do ano. Sendo que esta abstinência ela pode ser trocada, né, por uma obra de caridade, tá? Então fica esta recomendação aí pra gente. Então, a questão do jejum, este segundo exercício espiritual, tá? Este segundo exercício espiritual quaresmal, né, que nos ajuda aí nesta nossa vivência da quaresma. Se a oração atinge o relacionamento do homem com Deus, o jejum o celebra no seu relacionamento com os bens criados na virtude da esperança. No seu relacionamento com a natureza criada, o homem é chamado a ser livre, a ser senhor da criação. Acontece, porém, que muitas vezes se escraviza a ela. Por isso, a Igreja convida o homem a realizar um gesto de liberdade e de respeito em relação aos bens criados, através do rito do jejum. Na ação de comer e de beber é que o homem mais se apodera e se apropria das coisas. Apoderando-se dela, a ela se escraviza. Jejuar é abster-se de um pouco de comida ou de bebida. É estabelecer o correto relacionamento do homem com a natureza criada. Jejuar significa fazer espaço em si, fazer espaço para Deus, fazer espaço para o próximo, fazer espaço para os valores que permanecem, certo? Então esta é a nossa forma aqui de jejuar. E por fim, a esmola. A esmola celebra o relacionamento do homem com o seu próximo. Então, o primeiro, a oração do homem com Deus. O segundo, o jejum do homem com a natureza criada, né? com a criação. E o segundo, o terceiro, a minha relação, o homem com o próximo, né? Então, na virtude teologal da caridade, esmola ou caridade. O que significa a esmola? Dar esmola significa dar de graça, dar sem interesse, de receber de volta, dar sem egoísmo, sem pedir recompensa, em atitude de compaixão. Nisto ele imita o próprio Deus no mistério da criação e a Jesus Cristo no mistério da redenção. O homem recebeu tudo de seu Criador. Também ele será capaz de dar graça. Quando, pois, na quaresma a Igreja convoca todos os fiéis a darem esmola, ela comemora aquele que, por excelência, exerceu a esmola, Jesus Cristo. Convida o homem à atitude de
abertura ao próximo, convida-o a dar a si mesmo, convida-o a servir ao próximo com generosidade e desprendimento, não só de bens materiais, mas o tempo, o interesse, as qualidades, o serviço, o acolhimento e a aceitação. No exercício da esmola está contida a atitude de conversão em relação ao próximo, certo? Então fica aí esses 3 exercícios quaresmais: a oração, a esmola, a esmola e, vamos ver se vocês lembram aí, o jejum, certo? Então esses 3 exercícios quaresmais aí que nós temos que praticar. Bom, aqui vou passar aqui para vocês também algumas questões de observação durante este período da Quaresma. Então, vamos aqui está escrito aqui neste livro, Missa, Mistério, Celebração e Organização, da editora Ave Maria, que eu já disse, já mostrei aqui para vocês um tempo atrás. Fala assim: a Páscoa, como o Natal, é precedida por um período dilatado de preparação, a Quaresma. São 5 semanas que antecedem a Semana Maior, Semana Santa, a partir da quarta-feira de cinzas. Então, a Páscoa, né, que nós vamos celebrar daqui 40 dias, né, ela precede de um período, né, que começa na quarta-feira de cinzas, é justamente este período da Quaresma, né, iniciando com a quarta-feira de cinzas e terminando antes da missa da Ceia do Senhor na quinta-feira santa. O espírito deste período é marcadamente penitencial. No passado, a Quaresma se reduzia a uns dias de oração, de jejum e abstinência antes da Páscoa, recordando o prolongado período de recolhimento feito por Jesus. A Quaresma passou a ter 40 dias. Então, a cor da Quaresma, neste período agora, nestes próximos 40 dias, né, a não ser que haja alguma solenidade, a não ser que haja algo muito especial, né, neste período, mas a cor preponderante, né, a cor que vai predominar é a cor roxa, tá? Sendo que no 4º domingo da Quaresma pode ser usado o rosa, né, uma cor rosa, tá? Então, no Brasil também se celebra há décadas, nesse período, a campanha da fraternidade. Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove durante esse período da Quaresma a campanha da fraternidade, cuja finalidade principal é vivenciar e assumir a dimensão comunitária e social da Quaresma. A campanha da fraternidade ilumina de modo particular os gestos fundamentais desse tempo litúrgico. Então, o que vai acontecer neste tempo da campanha da fraternidade, também nesse tempo da Quaresma, onde entrará também a campanha da fraternidade? Então, ele ilumina de modo particular os gestos fundamentais desse tempo litúrgico, que são a oração, o jejum e a esmola. Neste ano, o tema da campanha é Fraternidade e Superação da Violência. E o lema: em Cristo somos todos irmãos. Mateus 23, versículo 8. Tá bom? Então aqui tem essas informações aí para vocês. Então, lembrando, o tempo da Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do Senhor exclusiva, ou seja, não é incluída ela como parte da Quaresma, tá? Porque aí já vai entrar o tríduo pascal. Que mais? Durante este tempo é proibido ornar o altar com flores. O toque de instrumentos musicais só é permitido para sustentar o canto. Excetuam-se o domingo Lettere, 4º domingo da Quaresma, bem como as solenidades e festas, tá? Então, nestes tempos aqui, se houver solenidade e festa,
tá? Então aí poderá ser ornado, tá? Que mais? A cor do templo é roxa, como eu disse já para vocês. No domingo, no quarto domingo, pode ser rosa. Em todas as missas e ofícios omite-se o aleluia. Também neste tempo não é cantado o glória neste tempo. Então, se você for na missa amanhã, por exemplo, você já não vai escutar o glória. Amanhã, hoje, né, quarta-feira de cinzas, você não vai escutar nenhum glória e também não vai escutar, não vai ser cantado o aleluia, tá? Então vai ser introduzida aí mais músicas da campanha da fraternidade ou outras recomendadas para este tempo, certo? Então ficam estas recomendações aí para o tempo da Quaresma. Então acredito que eu tenha colocado aí para vocês tudo, né? Temos aí durante esses 40 dias, os domingos deste tempo são chamados primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto domingos da Quaresma. O sexto domingo, com o qual se inicia a Semana Santa, é chamado de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, certo? Então, uma semana antes da Páscoa, nós temos aí o Domingo de Ramos, tá? Logo pela manhã, aqui na nossa diocese, às 9 horas da manhã, nós teremos a abertura da Quaresma, com a imposição das cinzas, com a abertura também da campanha da fraternidade, com a presidência do nosso bispo Dom Tarcísio, também do bispo emérito de Santos Dom Jacir, com todo o clero e com todo o povo de Deus, que iniciará. Aqueles que não forem nesta missa de início devem também ir em suas comunidades, tá? Para iniciar bem este tempo de penitência, né? Este tempo aí de oração, este tempo de jejum. Então, para nós recordarmos, a Quaresma que tem por centro e sentido a preparação para a Páscoa. Então, para nos prepararmos bem para a Páscoa, para recebermos Jesus ressuscitado, né? Que isso é o que nós cremos como católicos, que ressuscitaremos após a nossa morte, né? Por isso que nós devemos nos preparar bem, não só nestes 40 dias, mas durante a nossa vida toda. Então esse é uma forma que a Igreja coloca para a gente, um tempo, um período que ela coloca para a gente, para nós lembrarmos que nós devemos viver de penitência, que nós devemos viver também desta mortificação, vivermos com oração, praticando a caridade, praticando também o jejum, né? Nós não devemos praticar os pecados da gula, né? Nós temos alguém que é superior a nós, que é Deus, tá? E também na questão, tá entrando bastante gente aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Mas depois eu vou responder todos lá na minha como que eu digo? Na minha timeline lá, né? Então assim, lembrando, a Quaresma que tem por centro e sentido a preparação para a Páscoa, renovando o próprio batismo e convertendo o coração pelas obras e pelo sacramento da penitência, que trazem consigo a renovação da própria comunidade cristã. Tá bom? Então, agradeço por vocês terem me acompanhado aí. Tive diversos problemas aí com a internet, por isso que estou terminando bem tarde, certo? Então ficou tudo aí, acho que dentro dos conforme. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo aqui mais nada.
fixando tudo aqui para vocês. Muito bem. Passei tudo. Então vamos encerrar esta live, que vocês tenham aí uma santa quaresma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos.